Pílula do Bem! Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma segunda-feira para você. É isso aí. Hoje o programa Pílula do Bem vai falar sobre merecimento. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pílula do Bem, nossa reflexão semanal, onde eu e a minha querida amiga Sheila Silvestrini fazemos esse programa todas as semanas, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, para falar de um assunto do seu dia a dia, um assunto do seu cotidiano. A gente costuma trazer reflexões, exercícios práticos para você colocar na sua rotina, no seu dia a dia, e de alguma forma fazer você pensar, refletir, melhorar. É isso mesmo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Pílula do Bem. Minha querida amiga Sheila já entrou, eu já vou chamá-la para a gente iniciar esse papo gostoso de todas as segundas-feiras. Hoje nós vamos falar sobre merecimento. Pegue papel e caneta, vem, porque tem assunto, tem conteúdo, o assunto é sério, mas o papo é descontraído. Boa noite, querida amiga Sheila. Tudo bem, meu anjo? Olá, boa noite. O som tá bom aí? Tá ótimo. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. E aí, como estamos? Maravilha. Tudo bem? Estamos ótimos, né? Mais uma pílula do bem aí com um tema tão expansivo, eu diria, né? Porque o quanto a gente vai poder contribuir aí com muitas pessoas. E eu não vou começar a falar demais, não, senão eu vou começar a entregar o ouro. O assunto é merecimento. Gente, teremos 2 exercícios práticos. Na verdade, nós vamos falar um montão de coisa. Nem sei se são só 2, se são mais. Enfim, é muito conteúdo. Venha para cá. Ó, vamos clicar aqui, ó, vou aproveitar aqui, ó, nesse aviãozinho aqui embaixo. Convido todos vocês a mandarem para mais pessoas. Chamem quem vocês acham que faz sentido, porque de verdade vai agregar muito na vida de vocês. Nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é tabu. Muitas vezes você acha que tem um merecimento, mas o seu subconsciente, o seu inconsciente, na verdade, te sabota. Então nós vamos falar sobre isso e sobre muito mais coisas. Deixa eu mandar aqui para mais pessoas. Vou mandando aqui também. Bom, vamos tocar o barquinho, como eu costumo dizer, né, Sheila? Com certeza, Jorge. Tem bastante assunto hoje, viu? É isso aí, ó. Galera que já tem gente que já tá batendo cartão aqui, eu tô gostando demais de ver isso. A gente sempre tem um exercício, as pessoas vêm, falam sobre a sua semana, como que foi isso daí. Então é isso, ó. Meu nome é Jorge Filho, eu sou mentor essencialista. Tenho um programa de mentoria que ajuda você a retomar o controle da sua vida. Falo de propósito, clareza, essencialismo. Enfim, a gente ajuda você a seguir. Na verdade é isso. Né, Sheila? Queira se apresentar, minha querida amiga também. E vamos tocar o barquinho, porque ó, tem assunto aqui comigo, viu? Vamos lá, né? Tem que começar aí. Eu quero primeiro agradecer ao pessoal que está entrando, né? Como você disse, já tem várias pessoas que gostaram, estão dando muito apoio, feedback e que todas as segundas-feiras estão aqui com a gente conectados e participando, porque a participação é fundamental para que esse programa exista, né, Jorge? Exatamente. Lembrando que você já pode encaminhar sua pergunta, se você quiser, sobre merecimento. Nós vamos falar sobre o assunto, nós vamos escorrer, queremos saber a sua opinião, vamos puxar algumas coisas aqui que vocês vão escrevendo para agregar justamente nesse programa. Porque esse programa não é meu, não é da Sheila, esse programa é nosso. A ideia é justamente essa. A gente está somando aqui na vida de vocês, vocês estarem somando na nossa vida. Então, vamos lá, Sheila. Quero saber o seguinte... O que é para você o tal do merecimento? Nossa, hein? Já tô me sentindo naquelas chamadas de escola, sabe? Chamada oral. Bom, eu não vou mentir, porque é o seguinte, eu fiz várias anotações aqui, porque eu não queria perder nenhum pedacinho para tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível, porque a gente vai falar também bastante a respeito de abundância, né? Que é um assunto, abundância, prosperidade e merecimento é isso, né, Jorge? Merecimento para mim é quando você está aberto a receber.
né? Eu sei que depois de muito tempo a gente aprende isso às duras penas, porque a gente acredita que merecimento tem a ver com dor, né? Sim, Então, para que você mereça, você tem que. Alguma coisa tem que doer, alguma coisa tem que sofrer, né? exatamente. Então, depois eu tenho uma bela história aí que o Jorge já conhece a respeito do merecimento. Olha, eu achei que ela ia fugir dessa, nem comentei nada, ela vai pôr no fogo. É isso aí, meu. A Sheila é daquelas Não, que mata a cobra e mostra a cobra morta, hein? com certeza, né? Precisa, né? É isso mesmo. Ó, então, como a Sheila falou, gente, merecimento tem a ver com isso. Então, assim, a gente se sentir merecedor de alguma coisa. Então, quando a gente fala em trabalhar o merecimento, é trabalhar nossa cabeça para entender que a gente merece as coisas, a gente merece um nível melhor, a gente merece um relacionamento legal, a gente merece um trabalho legal, uma vida bacana. E tentar entender também que não é só uma coisa ou outra. Nossa vida, ela cabe muitas coisas ao mesmo tempo. Então, não é porque você quer ou merece um emprego legal, que o seu amor ou seu parceiro, relacionamento, tem que ser um relacionamento medíocre. Então, em todas as áreas da sua vida, você consegue trabalhar esse merecimento e você consegue, inclusive, ter aquilo que você almeja em todas as áreas da sua vida. Você não precisa simplesmente excluir uma área para ter outra área, né, acima da média. Não é mesmo, Sheila? Com certeza. E eu queria ressaltar aqui, Jorge, que a gente está falando a respeito de dor, né? E agora eu queria até falar a respeito das pessoas que acabam culpando, né? As pessoas acabam não tendo a vida que merecem, acham que são merecedoras, mas não fazem por onde merecer, Uhum. entregam qualquer coisa, mas se acham merecedores de receber. E aí vem as pessoas que acabam se vitimizando, pessoas, na verdade, que acabam julgando, apontando outras pessoas como, assim, culpadas da sua incapacidade, né? Então, assim, umas culpam o karma, dizem que é karma, outra culpa é da família, é o meu chefe que não. Sabe? Então, assim, as pessoas, na verdade, elas ficam buscando culpados para justificar a sua ineficiência para se alinhar com merecimento. Porque merecimento, para mim, é isso: é você se alinhar, né, entre pensamento, sentimento e ação que te Uhum. leva você a estar realmente no caminho do merecimento. Porque não Exato. adianta, né, Jorge, você ficar sempre com a boca aberta esperando as coisas, né? Alguém sempre vir colocar, parecendo um passarinho com a boquinha aberta e vem alguém para depositar na sua boca, sabe? Ou pessoas que ficam sentadas achando que ou Deus vai trazer, ou a vida vai trazer. Mas se você não fizer a sua parte, se você não tiver a ação, você realmente não vai ser merecedor. O universo ele É, não vai entender você como merecedor. exatamente isso. Inclusive, assim, quando a gente fala de merecimento, merecimento, né, o que está por trás do merecimento são coisas complexas. Ou seja, às vezes você tem na sua cabeça, não, eu mereço ter aquilo, eu mereço ter muito dinheiro, eu mereço ter um relacionamento, mas o seu inconsciente tem um monte de crenças limitantes que deixam você travado e você não percebe. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês começarem a entender o que essa crença limitante faz e como ela age, por exemplo, na vida de vocês. Então vamos supor que você tem na sua cabeça que você merece ter muito dinheiro. Mas alguma crença no seu inconsciente diz que, sei lá, pessoas que têm muito dinheiro, você sempre ouviu na sua vida falar que pessoas que têm muito dinheiro são pessoas que, sei lá, roubam, ou que no país que você vive, quem tem muito dinheiro é ladrão, é corrupto, ou escutou bastante da família quando era pequeno que dinheiro era sujo. Então, o que acontece? Quando você começa a receber esse dinheiro, inconscientemente, você começa a se livrar dele por conta dessas crenças. Porque a partir do momento que você começa a visualizar que você está ganhando dinheiro, o seu inconsciente associa: poxa, essa pessoa está virando corrupta. Pô, essa pessoa é bandida. Poxa vida, olha, ela está no meio da sujeira, dinheiro é sujo. E quando você menos percebe, ou melhor, no seu inconsciente, você acaba se livrando desse dinheiro e não percebendo. Compreende? Esse é só um exemplo de tipos de crenças que podem te limitar e a sua vida como um todo, para que você, mesmo que você, né, fale assim, não, eu mereço, o seu inconsciente, o seu corpo ali está dizendo, né, o seu cérebro está dizendo que não, você não vai merecer isso, você não vai ter isso, porque você sempre aprendeu que isso é uma coisa errada, que isso faz mal, enfim.
Tá? Então, a gente tem que começar a entender e quebrar essas crenças. Então, tem vários movimentos. Você falou que eu puxei a sua orelha, né? Parecia que estava na escola. Você tem alguma crença que você lembra, assim, agora, assim, de bate-pronto, que você ou precisa trabalhar, ou que você já trabalhou, que você fala assim, puxa vida, isso aqui me limitava a avançar em alguma área da sua vida, por exemplo? Com certeza. Bom, é assim, né, Jorge? Todos nós temos crenças limitantes, né? Porque a crença, na verdade, ela vem de quando nós éramos pequenos, né? Nós somos, na verdade, projetados, né? Nós somos a projeção de alguém, né? Geralmente de pai, mãe, familiar e toda a sociedade que você vive, né? Eu até gosto muito, muito, muito mesmo de explicar a respeito disso, que assim, na nossa infância, até os nossos 7 anos, a nossa cabeça ela é aberta como se ela fosse uma caixa d'água. Então, tudo que chega, tudo que ouvimos, sentimos, vemos, então tudo isso fica dentro armazenado dentro dessa caixa d'água. Quando chega aos 7 anos, essa caixa d'água ela é fechada. O que acaba acontecendo é que você convive com essas crenças, você acaba esquecendo, porque você é uma criança e a gente recebe muita informação, e isso, ao longo da nossa vida, acaba travando várias áreas. Então, área de relacionamento, área do dinheiro, como você falou, área de trabalho, área profissional, porque a pessoa se sente incapacitada, né? Ela acredita que, de repente, lá atrás ela ouviu alguma coisa de alguém dizendo assim, você é incapaz, você não presta para trabalhar nisso. Então, ela passou a acreditar que ela não presta, né? Então, assim, as crenças limitantes, elas são, assim, um grande fator para você travar a sua vida, né? Porque você acaba ficando na inércia e no conformismo. Por que na inércia e conformismo? Você acreditou naquilo, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a se alinhar àquilo que você acredita, consequentemente, as coisas vão travar. E sobre merecimento, eu quero que todo mundo fique aqui presente, porque eu tenho uma big de uma história de uma mulher, gente, que se eu contar para vocês. Ó, Sheila, antes de eu falar um pouquinho das minhas crenças, a Evelyn está falando assim, ó, preciso contar uma coisa. A primeira vez que a Sheila falou de crenças limitantes, eu fui impactada de tal maneira que tive que fazer muitas mudanças na minha vida. Exatamente. Quando a gente ouve pela primeira vez, a gente fica pensando assim, caramba, como é que isso daí faz sentido? E como é que eu não percebia isso? Né? São duas pontas, assim, né? Dois pilares. Poxa vida, isso existe, então você fala assim, caramba, isso existe. E como é que isso influencia de uma maneira que eu nem imaginava, não é mesmo? Exatamente. Uma Se das acabar. crenças uma das crenças que eu sempre tive, e depois eu fui trabalhando, né, o bloqueio, é justamente de pensar que ou você, por exemplo, ou você tinha sucesso no amor, ou você tinha um emprego legal, ou você tinha uma família bacana, ou amigo, sabe aquelas coisas que você sempre tinha que deixar uma área da sua vida de lado para que a outra área avançasse. Eu tive muito isso, tinha essas crenças e fiz vários trabalhos, a gente vai falar bastante sobre isso também, como começar esses movimentos de quebrar essas crenças, de entender, né, como a gente chega lá e como que é um movimento contínuo. Então isso daí, de uma forma geral, me bloqueou bastante, em vários aspectos. Então eu lembro muitas vezes na minha vida onde meu emprego estava bem legal, assim, fala, nossa, que legal, tô na profissional bacana. E aí falar assim, ixi, certeza que eu não vou conseguir arrumar alguém legal enquanto isso aí estiver legal. Né? A gente fica nessas. Uhum. E isso foi me limitando realmente, por isso crenças limitantes. E quando a Sheila falou de abundância, a gente tem que entender uma coisa muito fundamental nisso, é que para a gente merecer algo, a gente não precisa tirar de outra pessoa. Por isso que a gente fala bastante de abundância, né, Sheila? Quando a gente fala que o universo é abundante, que tem para todo mundo, que é dividir para multiplicar, eu costumo falar bastante disso. Então, eu acredito que a Sheila possa falar um pouquinho mais sobre essa parte de abundância, principalmente porque ela tem um trabalho incrível com energia, com essas coisas que tem tudo a ver com o universo, com a abundância, com aquela coisa de você atrair aquilo que você quer, aquilo que você pensa. Então, o fato de você colocar na sua cabeça que alguém precisa perder para você ganhar é uma crença total e te impede de avançar também.
Não é mesmo, Sheila? Com certeza. Com certeza. É o que eu estava falando no começo, né, Jorge? As pessoas não praticam de dar para receber. Quanto mais eu dou, quanto mais eu me dou, mais eu vou receber daquilo. Então, eu sempre costumo dar o exemplo de que o universo, a vida, ela funciona como se a gente estivesse numa porta de uma caverna, né? Então, assim, o que você grita dentro dessa caverna, esse eco vai voltar para você. Boa. Então, você tem que perceber o que é que você está gritando na porta dessa caverna. Se você está gritando falta de dinheiro, escassez, vai voltar para você. E não adianta você ficar pensando positivo, olha, eu sou próspero, sendo que você sabe lá dentro de você que você está devendo, que você não está alinhado. Quando eu falo a respeito de alinhamento, é o pensar, o sentir e o vibrar. Porque, Exato. Jorge, eu quero, assim, bem brevemente explicar aqui que todos nós emitimos, né, ondas eletromagnéticas. Exato. Então, um corpo saudável, ele vai de 62 a 68 Hz. Quando o nível começa a cair, é quando a gente começa a ficar doente, é quando a gente começa a vibrar em frequências mais baixas, é aonde entra a escassez, é aonde entra a falta, né? Então, por quê? Por que agradecer? Nós já fizemos uma pílula. Se você não viu essa pílula a respeito de agradecer da gratidão, que deixamos até exercícios, vá lá no Instagram do Jorge, lá no IGTV dele, que tem lá essa live. E foi muito interessante pelos exercícios que nós ensinamos. Então, Sim. a gratidão é algo que tem que estar alinhado, porque a gratidão é que vai trazer o merecimento. Porque quanto mais eu agradeço, mais a vida entende que eu mereço mais daquilo. Mas se você reclamar, você vai ter mais daquilo. Exato. Então, é simplesmente se alinhar. E outra coisa que eu queria falar, gente, quando a gente fala de merecimento, a gente tem que pensar assim, ó, o quanto você quer ser medíocre. E quando eu falo medíocre, o termo medíocre quer dizer assim, na média. Você está na média. Então, assim, se você está medíocre, você está igual à média. E hoje, se você olhar para o redor, né, ao seu redor, qual que é a média das pessoas que você convive, do ambiente que você está? Porque o ambiente ele influencia demais. Demais, 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 demais. Até as pessoas com grandes talentos, elas chegaram, elas tiveram sucesso por conta do ambiente em que elas viviam. Então, eu convido você agora a pensar. Que tipo de pensamento você anda colocando na sua cabeça? Que tipo de assuntos você anda conversando? São assuntos positivos? São assuntos negativos? Você anda falando mal das pessoas? Fofocando? Você está sendo medíocre com você? O que você anda aceitando para si? Merecimento tem tudo a ver com isso. Então, se você aceita um relacionamento, desculpa o termo, de merda, se você aceita uma amizade de merda, um empreguinho de merda, comer, gente. Que tipo de alimento você está comendo? Esses tipos de coisas vão fazer com que você pense, pare e raciocine. Por exemplo, eu quero ter uma vida onde eu posso almoçar em restaurantes legais, viajar em lugares legais, ter uma casa bacana. Como é que você está cuidando da sua casa? Independente se é uma casa maravilhosa, se é um barraco, se é uma casa humilde. Você tem arrumado a sua cama? Procure começar a ver os detalhes da sua rotina, da sua vida, o que você anda aceitando. Porque como é que você quer merecer coisas boas se você está aceitando o medíocre? Não é mesmo, Sheila? Exatamente. E aquilo, né? A partir do momento que você entra na inércia e no conformismo de uma vida pobre, de uma vida mediana, é isso que você vai ter. Porque, como eu acabei de dizer, a vida vai te dar mais do mesmo. Então, se você se conforma em estar naquele relacionamento abusivo, se você está reclamando por estar naquele emprego, então saia do emprego, né? Saia e vá fazer outra coisa. Mas pare de reclamar, porque quanto mais você reclama, você está clamando
para ficar naquele ciclo vicioso. E como você quer ser merecedor disso, então? Você vai merecer, o que que você vai ter de volta? Se você está reclamando a respeito disso, que isso não presta, que aquelas pessoas não prestam, está sempre apontando o dedo, julgando, condenando. Igual você falou, Jorge. Às vezes a pessoa ela está num ambiente tóxico. Exatamente. Família, amigos. Mas se você é medíocre e se conforma em estar naquele meio, então conforme-se em não ter uma vida abundante, uma vida prazerosa, porque a vida não dá nada pra gente mediana, gente. A vida, na verdade, ela dá para quem dá mais, para quem dá o melhor de si. E Exatamente. sem medo de achar que, olha, o outro vai roubar minha ideia, eu não posso dividir com ninguém isso, porque senão vai faltar para mim, vai ter para o outro. Então, gente, ó, o pensamento pobre. O que que você vai ganhar com isso? Coisas pobres na sua vida. Você pode ter certeza. Eu tenho muitos contatos, Jorge, que reclamam por que que o dinheiro foge, né? Por que que eu nunca tenho dinheiro? Por que que eu vivo duro? Por Por que que... quê? Olha só as crenças, olha as crenças. Eu batalho, eu acordo cedo, eu acordo 5 horas da manhã, chega no final do mês eu não tenho um puto no bolso. Por quê? Por quê? Porque o dinheiro para você é sofrido, meu amigo e minha amiga. Porque o dinheiro para você tem que ser dor. Porque, olha a crença, sem sofrimento não há vitória. Você já não ouviu isso várias vezes? Não, direto, né? Direto. Sem dor não há vitória. Então, assim, se dinheiro é suado, gente. Ah, e outra coisa, Jorge, aquela velha piadinha. Aquela piadinha. Ah, dinheiro? Ah, o dinheiro bate na minha mão aqui e eu não vejo nada. É lógico, você não vai ver nada mesmo. Porque o dinheiro, ele vai correr de você. Ele vai embora, ele vai correr. Dinheiro, que eu falo, é assim. Se você tivesse numa festa e tivesse que convidar algumas pessoas ilustres, como a alegria, a abundância, o dinheiro. Como você receberia essas pessoas na sua casa? Com Boa. miséria? Como? Ou com um banquete? Vem, entra dinheiro, entra. Entra alegria, entra ou não, né? Então tudo vai do que você está oferecendo. Quais são as portas que você está abrindo? Você está abrindo só uma frestinha e está esperando receber uma avalanche de abundância? Pô, desculpa, mas você não vai receber. Exatamente. E é legal você falar isso, Sheila, porque aí eu entro num assunto que é justamente o assunto da transformação. Então, por exemplo, o Jorge de hoje, vamos supor, ele não, se pegar no Jorge de hoje e jogar lá no ambiente, vamos supor assim, com pessoas que têm, sei lá, fortunas, que já têm casas maravilhosas, que viajam toda, sabe, toda semana, que tem um emprego que ganha mais de 2 dígitos, 3 dígitos, o Jorge de hoje e jogar lá, não vai dar certo. Porque o Jorge de hoje ele não está preparado para aquilo. Então, quando a gente fala de merecimento, a gente tem que pensar assim, ó, eu preciso trabalhar hoje, alguma coisa na minha vida, dar o meu melhor, flertar com o próximo nível, para que aos poucos eu vá passando. Quantas pessoas vocês já ouviram falar ou escutam aí que ganharam uma Mega Sena do dia para a noite e depois de 1, 2 anos tá lá no mesmo lugar? Por que você acha que isso acontece? Você acha que é só porque a pessoa não sabe administrar o dinheiro? Claro que também, né? Porque se a pessoa não sabe administrar, ela não estava preparada para isso. Mas porque tem a cabeça daquela pessoa lá antes de ganhar na Mega Sena. Então você enfia, dá uma grana absurda na mão de uma pessoa, ou põe ela num cargo de presidente de uma empresa do nada. Você acha que a pessoa se sustenta lá? Não vai conseguir. Então a gente tem que pensar que tudo são movimentos. Então, como a Sheila falou, a gente começa a olhar para as crenças limitantes, começar a ter um pensamento diferente. E muita gente, esse pensamento que ela falou, esse pensamento pobre, né? De não, pensamento medíocre, de não abundante, né? De escassez que a gente fala. Existem pessoas milionárias com pensamento de escassez, que a pessoa ganha como é que fala? Uma herança, mas tem um pensamento tão escasso que daqui a pouco perde tudo. Em compensação, tem pessoas humildes com pensamentos abundantes que estão avançando. Estão lá, subindo degrau, 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 daqui a pouco está lá. Então, a abundância não tem a ver com riqueza, dinheiro, você ter um número X de dinheiro.
tem a ver com pensamento abundante, um pensamento de prosperidade. E é isso que você tem que começar a trabalhar em si. Outro exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, você fala assim, pô, vou prestar um concurso público. Nada contra, porque se aquela vaga de concurso público é uma coisa que eu sonho, e eu vou lá, presto o concurso, passo e dou o meu melhor sendo funcionário público, com certeza você vai ter uma vida próspera. Agora, se você fala assim, não, vou prestar o concurso porque eu vou ficar lá, trabalhar pouquinho, fazer o básico, aquela coisinha ali na média, para não ser mandado embora, ficar lá tranquilão. Você acha que você vai conseguir ter uma vida abundante? Como? Se você não dá o seu melhor. Então, quando a Sheila falou do emprego, né, Sheila? Você está reclamando do emprego? Então, pede as contas, vai correr atrás de outra coisa. Tudo bem, você vai falar assim, pô, mas eu não consigo, Jorge, pedir as contas agora porque eu preciso sustentar minha família. Então, faça um planejamento. Você tem pelo menos uma lista do que você precisa fazer para sair dessa situação que você não quer hoje? E aí tem várias coisas que a gente vai falar aqui, né, Sheila? Você tem mais algum ponto a falar com relação a essa parte de transformação? Porque você tem esse trabalho, né, de integrativo, de saúde, de corpo e tudo mais, de energia, que eu acho que quando a gente se transforma, a nossa energia começa a se transformar também, não é mesmo? Com certeza. É assim, né, Jorge? Quando a gente fala da parte energética, a gente tem que entender que isso é um processo que tem que acontecer de dentro para fora, né? A partir do momento que você começa a quebrar essas crenças dentro de você, que você assume a responsabilidade sobre a sua vida, que é o que eu falo muito, que a maioria quer milagre, e milagre não tem. O milagre, ele existe, mas ele vive dentro de você, não é dentro de mim. Ele vive dentro de mim para mim. Mas o que eu sou é apenas uma ferramenta de auxílio para despertar em você o teu milagre, que é quando eu falo a respeito da autocura. Porque a pessoa passa a olhar para si, que aí passa a se desenvolver, passa a deixar comportamentos que, na verdade, ela convivia com aquilo, ela faz de uma outra forma. E isso acaba fazendo o quê? Libertando, tirando da inércia, do conformismo, e o padrão vibracional ele vai subindo. Lembrando que eu estava falando a respeito disso, que gratidão, alegria, amor, ele está numa escala muito alta. Existe a escala de Hawkins, que aí o pessoal pode até procurar na internet a respeito disso, porque tem um assunto bem vasto. E ali você vai ver aonde você está alinhado, porque ele tem o alinhamento para cima, para o meio, que está inerte, e para baixo. Então você vai ver, eu vivo com raiva. Eu vivo com raiva, então você vai olhar na tabela onde você está. Você deve estar ali no 70 Hz. Sendo que a gratidão ela vibra em 800 Hz. Olha como está lá para baixo. A diferença, né? É muito grande, é gritante. Então, assim, a partir do momento que você começa a alterar o seu padrão vibracional, todas as suas células passam a vibrar de outra forma. Você começa a pensar de outra forma. E nós somos seres eletromagnéticos. Eletro e magnéticos. Só que o coração, Jorge, não sei se você sabe, mas o coração ele é potente 5 vezes mais do que o cérebro. Por isso que a gente fala, eu estou pensando positivo, mas você está sentindo positivo? Porque senão não adianta nada. Sim. É o que eu falei. Se não haver esse alinhamento, você nunca vai ser merecedor. E eu quero que você me disponibilize um espaço para me contar a história bem brevemente daquela mulher, hein? Nós vamos falar já dela, porque eu vou falar dois tópicos aqui importantes, que aí vai conectar justamente com essa história dessa querida amiga, amada mulher, que nós vamos falar aqui, que tem a ver com o seguinte, gente. Nós não podemos aceitar um medíocre em nós mesmos, ou seja, eu não posso aceitar aquilo que é medíocre. Se eu quero avançar, eu não posso aceitar. Por exemplo, eu não posso aceitar a infidelidade, eu não posso aceitar um corpo que eu não gosto, eu não posso aceitar uma saúde que eu não gosto, que está me fazendo mal, entre outras coisas. Então a gente tem que começar a trabalhar isso. Outra coisa, não aceitar mediocridade ao nosso redor, ao ambiente.
as amizades, as conversas. Lembrando sempre o que o mestre Wendel fala, né, o Wendel Carvalho, aves de mesma plumagem voam juntas. Você não vê galinha com pato, até vê, mas galinha com águias. Águias voam com águias. Galinhas estão lá no galinheiro. Ou seja, se você quer se tornar merecedor de algo, quer estar num nível acima daquele que você está, quer ter um relacionamento acima desse que você tem que andar com pessoas que têm esse tipo de relacionamento. Como é que você quer ter um relacionamento fiel se os seus amigos são todos infiéis? Se você fica em chatzinho de papinho com outras meninas enquanto você está num relacionamento, ou com outros garotos, enfim. Compreende como que funciona? Então você tem que começar a não aceitar aquilo. Poxa, cheguei cansado do serviço, pô, tô com fome. Vou comer qualquer coisa, vou comer aquele miojo, que eu nem sei, não é nem alimento, né, aquilo ali. Ou eu vou comer uma comida, vou parar ali 20 minutos, vou sentar, vou saborear aquilo que eu tô comendo. Que tipos de pensamento eu estou alimentando? Tudo isso, gente, parece besteira, mas começa a se conectar com essa energia que a Sheila falou, com essa vibração que a gente sabe que existe, e as coisas começam a avançar. Quando você muda os hertz que a Sheila está falando, com a gratidão, com pensamentos bons, né, com essa coisa de compartilhar, você vai perceber que sua vida vai fazer uma limpa de pessoas. Em compensação, outras virão se conectar com você também. Então, esse ciclo energético ele tem que funcionar. Você tem que botar para rodar, né, a roda da abundância. E o que é isso? É o que a Sheila estava falando. Você tem que começar a receber as coisas e compartilhar. Quanto mais você recebe, mais você doa para o mundo. Independente se você tem um salário gigantesco, reserve uma quantia para ajudar uma pessoa. Sei lá, compre um almoço por mês para alguém, pague um almoço por mês para alguém, retribua aquilo que você tá ganhando. E perceba que com essa ideia, quanto mais você avançar, mais você vai estar ajudando. Então, esse negócio de querer ganhar mais, não é sobre você, é sobre as outras pessoas. Você está conseguindo recursos para ajudar mais pessoas. Compreende? E aí, nós vamos entrar na história fatídica de sucesso, mas que nem sempre foi assim, de uma querida amiga, né? Uma menina mulher, como se diz por aí. E eu vou deixar essa pessoa contar a história na versão dela. E eu vou só dando, né? Só vou aqui vendo se está tudo certinho, se foi bem assim, se não foi. Porque, de fato, gente, quando a gente fala de crença limitante, pode parecer besteira, mas essa crença ela pode paralisar uma pessoa, inclusive você. Sheila, vamos lá, falar dessa pessoa que eu tanto amo aí, que Ai, é uma pessoa superou adorável, essa crença gente. recentemente. É uma pessoa muito adorável, viu, gente? É um pouco confusa, um pouco doidinha, Uma mas é uma fofa. pessoa. É assim. Eu vou contar a história de uma mulher que passou por muitas coisas na vida e ela sempre acreditou que o pouco para ela bastava. Então, tudo que vinha de migalha, para ela, era suficiente. Então, ela passou a vida inteira se acostumando com isso e achando que isso era normal. Bom, aí, recentemente, alguns meses atrás, ela verdadeiramente ela co-criou algo que ela queria muito na vida dela. Ela co-criou uma cafeteira maravilhosa com café que ela sempre quis, e ela gritou, e ela vibrou, e ela ficou muito feliz. E junto com essa cafeteira veio um kit, né, de cafés, ao qual ela fazia uso, e assim, estava maravilhada. Até o dia que o café acabou. E aí, essa mulher precisava ir até o mercado para comprar esse café, né? Porque como é que ela ia usar o Uma presente dela? simples cápsula de café. É isso, cápsula de café. E ela precisava ir até o mercado para poder tomar o café dos sonhos dela. Então,
um dia essa mulher chegou até, né? Ela passava em vários mercados, ela sempre ia comprar o café, mas ela falava: Flertando com os cafés, né? ah, não, agora não dá, agora eu não posso, ah, não preciso disso agora. E isso durou muitos dias. Até o dia que o esposo dessa mulher estava com ela no mercado e ele falou: olha o seu café aqui, ó, vai levar. Essa mulher, ela teve uma síncope dentro do mercado, gente. Ela começou a chorar dentro do mercado, Feito criança. feito criança. E o marido acalmando, dizendo que estava tudo bem. Gente, não era um bicho, era só a cápsula de café. Até que o marido, com paciência, falou para ela: tá aqui, ó, pega na mão pelo menos. Parecia um bicho, pega na Sinta, mão né? pelo menos. Tacado. Sinta isso. Põe no carrinho, pelo menos. Aí Qualquer eu coisa. peguei aquilo com 200 quilos, gente, de peso, e eu consegui colocar dentro do carrinho. Então, assim, eu chorei de felicidade, eu chorei de alegria. E aí, eu liguei para um mentor meu, muito querido, sabe, gente? Que ele estava me ajudando muito nesse processo. E aí, ele comemorou, ele ficou feliz. Mas essa história é de alguém que eu conheço muito bem, que sou eu mesma. E isso para mim, depois que eu consegui me libertar disso, gente, vocês não têm noção, vocês vão falar: nossa, uma cápsula de café. Mas para mim não era uma cápsula de café. Para mim é que eu me julgava ser não merecedora. Porque se Uma alguém história. estivesse em casa e falasse: eu quero tomar um café, eu não hesitava, eu ia lá buscar. Vocês perceberam isso que ela falou? O problema não era comprar um café. Porque assim, se eu chegasse na casa dela e falasse: Sheila, tem um café? Se não tivesse, ela até ia lá e comprava, porque sabia que era para mim. Mas ela não conseguia comprar o café para ela, porque ela não se sentia merecedora daquela porcaria daquele café. Gente, eu falo porcaria, né? Mas de verdade, quando ela me ligou, o marido dela, o Thiago, ele me ligou falando assim: olha, tá chorando aqui no mercado que ela não consegue comprar o café. Eu fiquei imaginando, falei, gente, olha como é que crenças limitantes nos paralisam de uma tal forma. Você percebe que ela teve que brigar contra ela mesma. Então ela teve que pegar aquilo, sentir a... Não, eu fico imaginando quantas coisas passaram na sua cabeça, Chico, enquanto você estava pegando aquele café, colocando no carrinho, imaginando: eu não mereço. Nossa, Não, mas... Jorge, eu só posso dizer para você que, por isso, olha só que tem muito sentido o que nós começamos a falar. A gente alinha merecimento com dor. Exatamente. Então tem que doer para eu merecer aquilo. E o que eu senti ali, gente, vocês não têm noção. Foi algo assim inexplicável. Foi uma dor física mesmo. Foi uma dor física. Então, ali, para mim, eu chorava, gente, de libertação. Libertação, gente, vocês têm noção do que é isso? Então, quantas pessoas passam por isso? Eu acho muito importante, Jorge, eu estar falando sobre isso, porque Sim, é com certeza. engraçado aqui, é engraçado tudo, Mas é bom que as mas, pessoas vão lembrar da história. mas você acabou acompanhando tudo o que aconteceu. Quantas vezes eu chorei, né, por isso? E não é simplesmente o fato de ser algo físico, é o ato, na verdade. O Não, e é ato. uma história, né? Porque não foi de um dia para o outro que Exatamente. você, né, que você adquiriu essa trava. Foi vindo coisas que sua mãe falava, que seu pai falava, que seus avós falavam, que as pessoas da família falavam. E aí você criou esse bloqueio. E pensa como que você ia descobrir isso. Você descobriu pelo fato de querer comprar um café que custa o quê? Sei lá, R$ 20, 20, vai, que fosse R$ 30, um packzinho que tem 10 cafés, ou seja, cada café custa R$ 3. E eu falava para a Sheila, se você for no boteco ali pedir um café, vai ser mais que R$ 3. Não é o dinheiro. Porque ela fala assim: não, mas Não, e o problema é igual você falou, o problema realmente não era o dinheiro, porque eu tinha o dinheiro para comprar. Gente, eu tinha o dinheiro para comprar. Eu não tinha a coragem de chegar, gente, perto. Parecia que era um bicho aquilo para mim. Aí era encarar os demônios mesmo, como a gente diz, né? sim, Aí você vê a dor. você não se sentia merecedora de se dar um café, porque, sei lá, era um café diferente do padrão. Só de ser diferente do padrão, não era nem o valor mesmo. É o que você falou, não era o valor do dinheiro. Era ser diferente do padrão. Falar: nossa,
eu vou me dar um negócio, um momento de prazer, um café aqui e tal. Você já, se bloqueava. E aí, E eu quero. E aí, só interrompendo você, eu Não, queria pode só falar falar. assim, gente, que foi muito interessante. O primeiro dia que eu fui fazer a mentoria com o Jorge, que eu tinha comprado a cápsula, ele chorou, gente, sério. Ele chorou de alegria. E foi muito especial porque ele falou para mim antes: você vai abrir a embalagem, você vai sentir o cheiro. E então, assim, eu fiz todo um preparado para poder consumir isso. E aí, de verdade, foi mais libertador, porque aí veio todo o meu, né, sistema sensorial, eu ouvindo a cafeteira, eu sentindo o cheiro, eu pegando, tateando. Então, assim, foi muito bom. Então, assim, o quanto você tem que fazer isso no seu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida, né? Usar todos os seus aspectos sensoriais para você poder se libertar também. Sim, e aí nós vamos entrar no primeiro exercício. Mas antes de entrar no primeiro exercício, eu vou fazer uma ilustração para que vocês entendam, né, como que esse exercício funciona, como funcionou com a Sheila também. Imagina que essa crença da Sheila fosse uma piscina dessas de plástico que você compra para a criança, cheia de bolinhas amarelas, que são as suas crenças ali. Quando ela começou a se abrir para pensar assim, poxa, será que eu vou comprar esse café? Deixa eu ir lá no mercado, deixa eu segurar o café. Ela começou a botar, vamos dizer assim, bolinhas azuis ali dentro. Ao ponto que chegou uma hora que as bolinhas azuis eram maiores que as bolinhas amarelas, ao fato que essa crença ela estava dominada já. Então, foi a partir do momento que ela foi lá, comprou e falou assim, não, venci essa barreira, a piscina de bolinha já, de amarelas, bolinhas amarelas já era. As crenças tinham se ido embora. Então, o exercício que eu vou passar aqui, pode ser o meu primeiro, Sheila, você quer fazer o seu primeiro? Pode ser o seu, claro. O primeiro exercício tem a ver com isso. Ou seja, você flertar com o seu próximo nível. Flertar com o seu próximo nível. O que quer dizer isso? Você começar a entender. E o que é esse entender? É sentir, olhar, cheirar, pensar, imaginar com o seu próximo nível. Um exemplo. Vamos supor que eu queira comprar uma moto. Eu não tenho moto, eu ando de condução, mas eu quero comprar uma moto. Meu próximo nível é comprar uma moto. Então, qual que é o exercício? E aí a gente vai fazendo os paralelos com outras coisas. Bom, que tal aí um fim de semana na concessionária para ver como é que é essa moto? Vê de pertinho ali quais são as cores que tem, quanto custa. Será que eu consigo fazer, né, um test drive, montar em cima dessa moto, de um carro, pode ser um carro também. Começar a sentir aquilo. Um exemplo simples. Outro exemplo, né, desse tipo de exercício de flertar com o próximo nível. Vamos supor que você só tem aquelas toalhas mais em conta, que não são tão felpudas. Não, é sério, junte um dinheiro durante um Não, tempo. eu tô rindo porque eu tô pensando nas minhas, Jorge. Junte um dinheiro durante um tempo, sei lá, 2, 3, 4 meses, e compre aquela toalha. Uma só. Você não precisa comprar um jogo de toalhas, compre uma só. E aí, uma vez que você comprou essa toalha, pegue um dia, sei lá, uma sexta-noite, fim de semana, e tome um baita de um banho. E quando você for se secar com essa toalha, sinta aquilo. Sinta a diferença de uma toalha simples, de uma toalha, sei lá, dessas que a gente fala de hotel, né? Cheia de... Sinta aquilo. Sinta que você merece. É o que a Sheila falou. Ela sentiu o cheiro do café, o barulhinho da máquina, aquele momento, sabe? Conecte-se com aquilo. E vai trabalhando. Poxa, eu mereço ter uma toalha dessa. Um conjunto de toalhas dessas. Eu vou dar o meu melhor para ter uma toalha dessa. Pode ser lá um sabonete desses chiques aí que custam, sei lá, mais de 30, 40 reais um sabonete. Você fala assim, nossa, o que esse sabonete tem de mais? Você não sabe? Vai lá e compra um. Tome um banho com ele.
Tenho certeza que você vai ver a diferença. Então você pode fazer isso com várias coisas. Ah, eu quero viajar para a Espanha. Você já assistiu algum vídeo da Espanha? Alguma música de lá para você falar assim, nossa, olha que legal. Escolheu o restaurante? Restaurante. Você não precisa comer nos melhores restaurantes toda semana. Mas, poxa, será que em 6 meses você não consegue juntar uma grana para ir lá num restaurante e ter aquele momento e falar assim, poxa vida, eu mereço, eu quero isso, eu vou dar o meu melhor para ter isso. E aí quando você estiver lá, não fique reparando nas pessoas, ai meu Deus, olha, cara, sinta o momento. Coma devagar, sinta o cheiro da comida, o gosto daquela comida e vá trabalhando isso. Eu mereço isso. Poxa vida, olha que legal. Puxa vida, é caro, mas olha a diferença. Eu mereço ter isso. E aí você Jorge, pode dar... Diga. só não querendo te interromper, mas me veio uma coisa na cabeça que você falou a respeito disso, da gente se conectar com o que a gente merece, né? Uhum. E é tão legal a gente se manter nessa frequência de merecimento, porque você sabe disso. Eu sempre quis conhecer o restaurante Madeiro, né? E a gente estava fazendo aqui fazendo, né, uma projeção. Nossa, ele vai falar, nossa, gente, não custa tão caro. Mas, de repente, para mim, a realidade naquele momento não dava. E aí, quando você se alinha com algo que você quer, que você deseja de coração, igual o Jorge está falando aí, para você se conectar, eu acabei sendo convidada para conhecer o restaurante Madeiro. E aí, eu lembrei de tudo aquilo que o Jorge falou para mim. Sinta o momento. Então, assim, gente, eu parecia turista, eu tirei foto. Foi muito engraçado. Mas, gente, é pra mim. Para algumas pessoas podem acabar sendo uma coisa idiota, mas pra mim é pra minha cura pessoal, né? Então, assim, não vamos julgar as pessoas, porque para elas, o que é pequeno para você, para elas pode ser um dragão gigante, né? E todo mundo tem o seu dragão gigante aí para vencer, Exato. né, Jorge? Muito bom. Não, exatamente. E aí, por exemplo, o que eu tinha falado do restaurante, porque muitas vezes a gente tem essas crenças. Ah, aquele pessoal, né, mais rico é metido, é isso, é aquilo. Vá sem preconceito. E Sinta vai sem. você. Não, e outra coisa, né, Jorge? A pessoa vai achando que as pessoas vão reparar nela, né? Também tem isso, é exatamente. Então você tem que ir para um lugar justamente assim. Pô, se você acha que as pessoas ricas são metidas, que o ambiente é ruim, que vão falar mal de você, quando que você vai se tornar rico? Se aquilo ali é ruim para você. Então, entenda. Você precisa flertar com esse ambiente. Conhecer essas pessoas. Tem, né? As pessoas falam bastante que a gente é a média das pessoas que a gente convive e tudo mais. Mas tem muito sentido isso. Então, por exemplo, se você está numa roda de amigos, você é o mais inteligente da turma, cara, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar estar com pessoas que estão agregando com você. Claro que vão ter momentos que você vai estar ali com a família, enfim, que não é esse tipo de caso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, um almoço com os amigos, vocês ficam falando do quê? Que tipo de coisa você quer para você? Quantas vezes a gente conversa, né, chega, aí, poxa vida, sai um negócio assim e fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, pô, que legal que você falou disso. E aí o assunto começa a se conectar e a gente começa a descobrir coisas em comuns que estão acima do nível nosso. E a gente fala, poxa, vamos tentar falar aquilo, vamos tentar descobrir isso, poxa, que seria legal a gente tentar fazer tal coisa. Por quê? Porque a gente está se conectando, se experimentando. E se experimentar, gente, é relações de amizade, é ambientes, são coisas, são pessoas, lugares. Compreende? Bom, esse é o exercício. Então, flertar com o próximo nível. E aí você escolhe alguma coisa, começa pequeno, começa com uma toalha, com um sabonete, com um café. Ah, sei lá, mês que vem eu vou juntar, vou naquela cafeteria bacana, vou pedir um café. Mas eu vou sentar lá, vou sentir o gosto, vou sentir o ambiente, vou me conectar com aquele lugar, vou me permitir merecedor daquilo. Comece assim. E aos pouquinhos você vai evoluindo. Vamos para o seu exercício, Sheila, senão não vai dar tempo. Nós temos 10 Com minutos. certeza.
Bom, o meu exercício ele é bem simples, né? Porém, ele é muito eficaz porque eu fiz pra mim, tá? E eu gosto sempre de compartilhar coisas que eu fiz e que acabou dando resultado. Muito bom. Eu sempre falo aqui a respeito da Louise Hay, que foi uma escritora de muito tempo atrás aqui, e ela sempre fala que a gente pode se curar, né? Então, como a gente está falando de merecimento e crenças, a gente tem que curar essas crenças para a gente poder se libertar e se sentir merecedora, né? Para isso, existe a oração que foi disponibilizada pela própria Louise Hay, Legal, que ela deve ser feita, né, durante 21 dias, que ela se chama oração do merecimento. legal. Então, dentro dessa oração, não tem nada a ver com coisas religiosas, tá bom? São algumas palavras, afirmações positivas, que é assim, eu não mereço o pouco, eu mereço tudo. Eu não mereço só um pouquinho, eu mereço muito. E assim a oração ela vai trazendo várias palavras de afirmação, frases de empoderamento para que você consiga absorver essas palavras e praticar isso. Então, não tem nenhum momento específico, mas eu aconselho para a pessoa Aí é ou bem fazer na parte da manhã, quando o cérebro está, né, mais tá lá tranquilo. acordando, não tem muita preocupação, então ele consegue focar mais naquilo. A oração ela não dura mais do que 5 minutos, gente. Se dentro dessas 24 horas você não trabalhar o merecimento, o seu merecimento, gente, então vamos parar por Esquece. aqui porque não tem o que fazer, né? Ou você pode fazer à noite antes de dormir. Porque, na verdade, ele vai começar a funcionar como um looping, né? Tudo que você falou, ele vai absorver cada palavra quando você estiver realmente deitado, prestes a dormir, né? Então, eu vou deixar disponível no meu feed, tá Legal. bom, Jorge? Então, o pessoal que segue o Jorge aqui, o meu Instagram é @SheilaSilvestrini, e lá eu vou deixar disponível para vocês acessarem. Lembrando que a live vai ficar gravada. Todas as lives do Piloto Bem ficando gravadas no IGTV. Eu estou marcando a Sheila lá, então vocês conseguem se conectar com a Sheila também, através do Instagram. E assim, lembrando que isso que a Sheila falou é muito importante, porque assim, ó, pensamentos são energia e afirmações são pensamentos. Então, quando você faz uma oração, que nada mais é que afirmações, você está pensando aquilo, você está se mentalizando, energizando para o universo coisas positivas. Então, por mais que a Sheila tenha falado que é um exercício simples, eu acredito demais que as coisas simples são as que mais fazem a diferença. Então, não deixem de acreditar nesse exercício e no poder dessa oração. Gente, 21 dias passa rápido. Quanto tempo você está querendo melhorar o seu merecimento e não consegue? Poxa vida, vamos, né? Regaçar as manguinhas, Se dá vamos, chance, né? vamos fazer coisas por nós, porque não adianta, a Sheila falou bem no início, não adianta a gente ficar querendo coisas melhores, mas mantendo comportamentos antigos, né? Inertes ali, ficar parado, esperando o milagre acontecer, certo? Então, de Com certeza. verdade, acredito muito nesse exercício da oração, do merecimento. Vai estar no feed da Sheila. Então, eu quero que vocês, quem puder ir fazendo, sei lá, postar, marcar a gente, falar assim, ó, galera, o Pilão do Bem, eu estou fazendo os exercícios, ou, sei lá, tá na cafeteria, tirar uma foto, marcar a gente, para a gente ver que vocês estão se movimentando. Com Ó, a certeza. gente tem uma semana, a semana está começando. Vamos nos permitir, de alguma forma, trabalhar esse merecimento. Que nem eu falei, que nem a Sheila fala também. Coisas simples, pequenas, mas que somadas ao longo de um tempo faz uma baita diferença. Pequenos passos, né? Não adianta você querer correr uma maratona se você não começar a dar os primeiros passos, né? Exatamente. E outra, às vezes a gente fica querendo, né, esses big bangs da vida. Poxa vida, quero ganhar na Mega Sena, quero dinheiro rápido, fácil. Vamos Eu tô, trabalhar ri... aos eu tô pouquinhos. rindo aqui porque é feliz. Você não sabe do Starbucks. Ah, Você eu abafa imagino. o caso. Abafa o caso, Porque é muita história. o café foi só o start, né,
o Foi. processo todo. Foi. E E assim, Jorge, só para deixar assim avisado aqui para algumas pessoas, que eu também estou disponibilizando no meu canal do YouTube as lives que nós estamos fazendo, porque legal. tem algumas pessoas mais Não tem velhas que estão Instagram, no né? WhatsApp. Tem pessoas mais velhas que acabam não tendo a parte do Instagram. E como o link do YouTube ele é compartilhável, então as pessoas realmente estão compartilhando entre familiares e amigos pelo WhatsApp. Perfeito, Então eu perfeito. deixo disponibilizado, vai demorar um pouquinho até baixar tudo bonitinho, Tranquilo. mas eu sempre deixo disponível lá e eu aviso o pessoal aqui do Instagram, quiser Ó, mandar para tia, nós avó. nós vamos fazer o seguinte: a Sheila vai compartilhar o link do YouTube dessa live no nosso canal do Telegram e eu também vou disponibilizar, assim que ficar gravada a live, lá também. Então, se você ainda não acessou o nosso canal do Telegram, por favor, entre no meu perfil, entre no perfil da Sheila, tem o link lá para esse canal. A gente está fazendo enquetes com relação aos temas. Se você tem algum assunto, alguma coisa que você queira falar bastante, por favor, compartilhe. Venha fazer parte desse momento de reflexão com a gente, tá? Então, ó, vai ficar gravada a live. Se você quiser compartilhar, fique à vontade. Tem os exercícios, tanto dessa live quanto das outras. Lembrando que nós já falamos sobre gratidão, né, Sheila? Isso, Sobre gratidão, perdão, é isso? perdão, isso, gratidão, perdão, E e agora agora, merecimento. isso aí. Então, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tem esse papo descontraído. Vocês viram que a gente fala coisas sérias, mas de uma forma bem tranquila. Tragam suas questões, tragam suas perguntas. E, ó, independente de estar no dia da live, pode enviar direct para mim, direct para a Sheila, que a gente responde bastante. Então, se você está com algum problema com relação ao merecimento, ficou com alguma dúvida do exercício, quer mais alguma dica, nossas redes sociais estão aí. Conteúdo a gente tem bastante para passar para vocês. A gente ajuda de fato, porque é isso que a gente gosta de fazer. É isso que tem a ver com o nosso propósito. Então, gente, vamos lá. Ó, 2 exercícios para você trabalhar o merecimento. Você só não vai trabalhar esse merecimento se você não quiser mesmo. Porque, ó, começa a se movimentar de fato que as coisas vão acontecer. Tá? Então, se você não fala, não sei por onde começar, cara, se movimente, pergunte para alguém, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para a Sheila, conversa com alguém dessa live, as coisas vão se conectar. Como ela falou das vibrações, a partir do momento que você se movimenta, essa vibração já começa a mudar, coisas começam a surgir, coisas começam Pessoas começam a sair. Não é Que mesmo, Sheila? fique, eu sempre falo, que fique o que tiver que ficar e que vá o que pode ir. Então, Exatamente. isso, gente, quando você começa a vibrar de uma frequência muito alta, você pode ter certeza que várias pessoas vão começar a sair porque elas não aguentam essa vibração. Exatamente. Não faz Então, parte. às vezes você fica muito preocupado, ai meu Deus, o que eu vou falar? Como é que, poxa, essa pessoa está me incomodando e tal. Cara, muda seu pensamento, muda o seu comportamento, muda a sua energia, que automaticamente as coisas acontecem também. É claro que a gente precisa tomar algumas iniciativas, mas às vezes é muito difícil. Então é isso, ó, a gente tem 1 minuto e meio, está terminando. Gratidão por todos que passaram aqui hoje. Eu vi várias pessoas aqui que já estão batendo ponto, é muito legal isso. É Pessoas muito que legal. já marcaram a gente, cheirando os seus exercícios anteriores, não é mesmo? Então, ó, se conectem comigo, com a Sheila, estejam aqui na próxima segunda-feira também. Ao longo da semana a gente vai divulgar o próximo tema. E, ó, gratidão demais, né, Sheila? O seu Com recadinho certeza. final. Eu quero agradecer, né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. É muito importante a presença de todas as pessoas que estão aqui, porque são essas pessoas que vão fazer essa rede crescer, que é a rede da Pílula do Bem, né? É aquele remedinho que vai fazer a transformação na vida de cada um, porque cada um vai receber, gente, conforme o merecimento. Virna, começa às 8 horas da noite. Todas as segundas, às 8 horas da noite. Quero Pode agradecer a vir que você vai todos ser aí, sempre viu, gente? Muito, muito muito, muito bem-vindo. obrigada. E eu fico à disposição de vocês aí, para o que vocês precisarem. Porque quanto mais eu dou, mais eu tenho plena certeza que vocês vão me retribuir de todo o coração. É dividir para multiplicar, né, Sheila? Com certeza, estamos aqui para isso, né, Jorge? Muito obrigada. Gente, brigadão, fiquem com Deus, ó, vai ficar gravado, então não percam aí, compartilham com todos vocês. Sheila, minha querida amiga, ó, mais uma vez um prazer. Segunda-feira, ó, tamo junto de novo. Com certeza. Beijo. Até segunda. Tchau, tchau.